Fala pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Se por acaso você queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 99119 2421, Irmão Alex. Pessoal, se por acaso tossir aí, minha voz está um pouco assim fraca, é porque eu estou me recuperando aí de um resfriado, beleza? Então esse aqui nós estamos aqui no dicionário bíblico, nós estamos vendo a palavra altar, e esse é o parte 2, beleza? Então vamos lá então. Lembrando que o altar, só falando um pouquinho, ele normalmente era feito fora do templo, porque era os locais onde eles faziam sacrifício, né? O altar, descrito em Ezequiel 43:3 em diante, era construído em 3 planos, cada plano dos 2 covados, mais curto do que o plano inferior. Esse detalhe recorda o zigurate dos templos mesopotâmicos e provavelmente deve ter sido acrescentado à descrição do código sacerdotal. O altar tinha chifres nos cantos, também foram encontrados chifres nos altares descobertos em Megito. Num sacrifício ritual, o altar simbolizava a divindade. Interessante, ó. No sacrifício ritual, o altar simbolizava a divindade. A vítima era apresentada à divindade através do contato com o altar. Em épocas anteriores, parece que o altar não era usado para queimar a vítima ou as suas partes, que eram oferecidas à divindade. A oferta era realizada derramando sobre o altar o sangue da vítima, que simbolizava a sua vida. A rigor, também não se pode dizer que o altar fosse uma mesa simbolizando um banquete sagrado. O chifre simbolizava a divindade, mas não como um símbolo particular, diferente do símbolo representado pelo altar em seu conjunto. O código sacerdotal também prescreve um altar dourado para o incenso, provavelmente parte do templo de Salomão. Êxodo capítulo 30, verso 1 em diante, 1 Reis capítulo 6, verso 20. O tipo de construção não é descrito, mas também se descobriu altares para incenso em Megito, em 732 a.C. Acaz mandou construir um altar com base no modelo de um altar que tinha visto em Damasco, mas não se conhecia os detalhes da construção. Sabe-se apenas que o altar de bronze foi deslocado para a parte do novo templo, a fim de dar lugar ao altar novo, sendo usado ambos os altares. 2 Reis, capítulo 16, versículo 10 em diante. Interessante aqui, pessoal, que o Eterno não pediu para eles construir esse tipo de altar, né? Eles faziam achando que agradava o Eterno. A mesa para o pão da propiciação ou da presença, com toda a probabilidade, não deve ser considerada um altar, já que nela não se realiza um sacrifício. Todas as referências a altares no Novo Testamento referem-se ao altar do templo, ao altar do incenso ou aos altares dos cultos pagãos. Interessante aí, pessoal. Vamos repetir aqui, ó. Referências a altares no Novo Testamento refere-se aos altares do templo, ao altar do incenso ou aos altares dos cultos pagãos. A referência que fala do Novo Testamento com relação a altares falava sobre os altares do templos pagão.
né? Então, porque você não vê nenhum dos discípulos do Messias, né, de Jesus, tendo essa prática. Essa prática, normalmente, ela foi abraçada depois, posteriormente, pelos os templos pagãos que faziam também o sacrifício, né? No Novo Testamento, não se registra ainda nenhum altar para o culto. Não tem. No Novo Testamento não tem. Entendeu? Lembrando aqui, pessoal, que essa ideia de altar dentro dos templos, isso aí veio posteriormente. Entendeu? Provavelmente veio, né, quando começaram o cristianismo começou a entrar dentro do Estado. E aí começaram a entrar, como é que fala? Quando o imperador ele decretou para que o cristianismo, né, vamos dizer assim, o nome que é colocado para que as pessoas venham entender, como como é que fala? A religião oficial. Aí os templos pagãos, eles foram todos destituídos, né? E aí o cristianismo começou a frequentar esses templos que já existiam. E aí esses templos já tinham os altares, né? E aí foi e continuou. Só fizeram uma adaptação. Então é importante a gente saber isso. Sem dúvida é a realidade. Então todo mundo começou cristianismo, entendeu? É a religião oficial do Estado. Então todo mundo tem que seguir. Então aqui os irmãos, lembrando que os irmãos ali, os apóstolos, eles não tinham nenhum tipo dessas práticas, né? Aí fala aqui que a única referência que tem que de altar é em Hebreus 13:10, mas Hebreus 13:10 ele está fazendo a comparação, né, da lei e da graça, é outra coisa. Passagem que provavelmente se refere a o altar, aí fala em Apocalipse, né, 6:9, 8:3, e que se refere a um templo celeste, que isso aí é um outro assunto, né, que é com relação a algo que não tem nem como a gente fazer algum comentário. Mas terminamos aqui. Mas aqui já trouxe umas informações interessantes. Então, se você vê alguém pegando referências de passagens do Antigo Testamento, né, com relação ao altar, para poder hoje falar alguma coisa dentro de alguma igreja, de alguma comunidade cristã, está totalmente fora dos ensinamentos do Messias e dos apóstolos. É que a igreja, na verdade, ela está fundamentada nos ensinamentos de Jesus e nos ensinamentos dos apóstolos. Então, se tem doutrinas ali que não tiver de acordo com Jesus, né, Yahushua ali, Yeshua, e com os apóstolos, infelizmente, não é uma doutrina bem consolidada para poder estar seguindo. Beleza? Então tá aí. Que o Eterno possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.